Bom dia a todos os presentes, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui com vocês na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Minha saudação especial aos componentes da mesa, ministro Pedro Cisa Vieira, ex-ministro da Economia de Portugal, o professor André Ramos Tavares, professor de Direito da Universidade de São Paulo, e a doutora Paula Farani de Azevedo, professora do IDP e ex-conselheira do CAD. Também minha saudação aos ministros brasileiros, ministro do Meio Ambiente aqui presente, ministro Joaquim, ministro da Saúde, ministro Queiroga, ministro do STJ, ministro Salomão, dentre outras autoridades. Sintam-se todos, por gentileza, cumprimentados, saudados, e é um privilégio para todos nós estarmos hoje debatendo um tema de bastante interesse, não só do Brasil, mas das economias globais, que trata das questões que envolvem as novas fronteiras da Constituição Econômica. Nós não podemos deixar de reconhecer e agradecer não só a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas o IDP, também a Fundação Getúlio Vargas e todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que nós tivéssemos um fórum com esta qualificação, além-mar, no sentido do Brasil vir a Portugal e debater de forma tão profunda temas tão interessantes para a nossa realidade, mas também para a realidade global. Está aqui nosso ministro, também querido ministro do STJ, fugiu agora, ministro Benedito, perdão, ministro, nosso carioca, fugiu aqui o nome, ministro Benedito, estava procurando o senhor e fugiu. Mas, enfim, é um prazer e uma satisfação estar debatendo esse tema. Eu, como moderador, me sinto muito honrado e interessado em ouvir a experiência portuguesa nessa questão e também as perspectivas do Brasil, tanto o lado acadêmico muito forte do professor, nosso querido professor André Ramos Tavares, como a experiência de análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, o CAD, um órgão tão importante e capaz de conhecer no seu interior os problemas, os desafios das relações econômicas entre as empresas e naquilo que envolve uma regulação de um mercado justo. Acho que esse é o grande desafio dos países, é conciliar uma liberdade de iniciativa com uma justiça social, equilíbrio nas contas públicas, e certamente o ministro Pedro Vieira vai poder trazer, desde a perspectiva portuguesa, a sua experiência, não só como um observador, mas como um desenvolvedor e aplicador de políticas públicas nessa seara. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao ministro Pedro para o seu pronunciamento. Muito obrigado, ministro. Eu queria cumprimentar todos os presentes, queria agradecer à Faculdade de Direito de Lisboa e a todos os organizadores deste congresso a oportunidade de participar nele e de me juntar a estes colegas de painel tão ilustres que cumprimento. Cumprimento, obviamente, todos os presentes e saliento esta circunstância de aqui nos encontrarmos em Lisboa, precisamente no ano em que comemoramos o bicentenário da independência do Brasil, um fenómeno que, afinal, nos aproxima mais do que nos separa. Quando falamos sobre as novas fronteiras da Constituição Económica, eu queria trazer um pouco uma perspectiva não estritamente jurídica e queria dar nota da observação que, a partir do Governo de Portugal, fui tendo sobre a forma como vamos evoluindo no desenho das políticas económicas que, em última análise, acabam por condicionar a forma como a ordem jurídica internacional e doméstica dos vários países vai respondendo a essas soluções.
E começava por salientar isto. Há enormes diferenças entre Portugal e o Brasil, desde logo pelo facto de o Brasil ser uma das maiores economias mundiais, é um país rico em recursos naturais, em grande potencial agrícola, com um enorme mercado interno, com uma soberania constitucional do Congresso absoluta, digamos assim. Pelo contrário, Portugal é um país pequeno, é uma economia muito aberta. Em 2021, o comércio externo português, o valor do comércio externo português foi praticamente igual ao valor do nosso produto interior bruto. Estamos inseridos na União Europeia e a nossa Constituição Económica é fortemente influenciada precisamente pelas regras da União. Desde a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, foram consagrados constitucionalmente princípios como o primado do direito europeu, isto é, o facto de tem primazia em Portugal o direito originário da União Europeia e o direito que é produzido pelos órgãos legislativos da União, a liberdade de circulação de pessoas, mercadorias e capitais, o facto de termos avançado decididamente para a privatização de grande parte do nosso setor público, designadamente com um consenso constitucional subsequente à adesão europeia de proibição que constava antes da nossa Constituição de privatizações ter sido revogado. E aspectos ainda mais significativos, como a ausência de um banco emissor e de moeda própria na nossa própria Constituição, foi retirada a norma constitucional que permitia ao Banco de Portugal ser o banco emissor. Ainda assim, ambos os países partilham de alguns princípios comuns e que são inspirados e prosseguem de uma ordem económica mundial do tipo ocidental que as democracias, que ambos os países inequivocamente são, acabam também por partilhar. E o ponto que vou tentar fazer nestes breves minutos é o seguinte, é que nas últimas décadas, nos países ocidentais, nas Américas, na Europa, em alguns países asiáticos, foi prosperando um modelo de organização económica, social, que trouxe crescimento a um ritmo impressionante à economia global, que assenta na ideia da liberdade de circulação de capitais e de mercadorias e que foi sendo incorporada em normas de direito internacional, em práticas políticas e, finalmente, também nas constituições económicas de diversos países. Esse modelo, construído à volta dos 10 princípios que um economista inglês, John Williamson, condensou em 1989 sob a ideia do consenso de Washington, são princípios que esse modelo prescreve políticas em matéria económica, promotoras de mercados livres, caracterizados por estabilidade macroeconómica, abertura dos mercados ao comércio externo e ao investimento estrangeiro e a expansão de mecanismos de mercado na ordem jurídica interna. Ora, nos últimos 10 anos, este modelo de globalização, de liberalização, foi conhecendo sucessivas crises internacionais que afetaram a economia global e alguns dos países promotores estão mesmo a questionar algumas das balizas, das matrizes desse princípio. E é isso que vou tentar referir nesta matéria. Eu começo por recordar a origem deste modelo. Nós tivemos um sistema económico internacional que foi estabelecido no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Eu, quando frequentei esta faculdade de Direito, no início dos anos 80, nós tínhamos várias disciplinas em matéria de economia internacional e aprendíamos o sistema de Bretton Woods. O sistema de Bretton Woods, que ainda estava então em vigor, embora já muito posto em causa pelas crises petrolíferas dos anos 70, era aquele que vigorava no sistema internacional até essa época. E depois, a partir do início dos anos 80, nós tivemos primeiro os choques petrolíferos, causando estagflação nas economias ocidentais, aquilo que agora que voltamos a ouvir falar, inflação persistente e elevada, desemprego muito elevado, recessão ou crescimento económico muito crítico, e depois também a crise das dívidas soberanas, sobretudo nos países da América Latina, ainda nos anos 70 e 80.
A partir daí, também nos países asiáticos, a partir daí foi reconvertido o modelo económico internacional. E isso foi também facilitado por alguns fenómenos políticos. Em 79 e 80, vitórias eleitorais da Sra. Thatcher, do Presidente Reagan nos Estados Unidos, trouxeram uma nova perspectiva sobre o modo como as políticas económicas podiam assegurar estabilidade e assegurar a reposição do equilíbrio externo de economias mais endividadas, como era, por exemplo, na altura, o próprio Reino Unido. Na ordem interna, os países mais desenvolvidos foram estabelecendo reformas amigas do mercado, que foram muito mais além daqueles 10 pontos originais do Williamson que referia há pouco. Foram muito à volta de monetarismo, supply side economics, redução do peso do Estado na economia, privatizações, desregulação de uma série de mercados. E na ordem externa, a intervenção do Fundo Monetário Internacional no apoio ao restabelecimento do equilíbrio externo, foram condicionados também à adoção por parte dos países recipientes de ajuda desse tipo de princípios. E eles foram fazendo cada vez mais parte do pensamento económico dominante e foram sendo incorporados num conjunto de instrumentos de direito internacional vinculativos para os vários Estados. Estou a recordar-me de regras de instituições multilaterais, como a Organização Mundial de Comércio, ou também, naquilo que é a realidade mais próxima do nosso país, o Tratado da União Europeia, nas suas sucessivas revisões, e o direito europeu. E, finalmente, eles acabam por ser transpostos para a Constituição Económica de muitos países. E temos muitos reflexos disso na ordem internacional. Tratados bilaterais ou multilaterais em matéria de liberdade de comércio e investimento estrangeiro, com o recurso à arbitragem de investimento para a resolução de litígios entre investidores e Estados. Regras comuns em matéria de mercados financeiros, como os acordos de Basileia. Princípios comuns de tributação internacional no seio da OCDE, ou mesmo então instâncias de coordenação de políticas económicas, como grupos como o G7 ou como o G20, e a adoção de princípios de soft law, como os famosos rankings mundiais de competitividade. Isto acabou por ser incorporado também noutros princípios do direito interno, como por exemplo o direito da concorrência, uma revisão muito importante do direito da concorrência nos anos 80 nos Estados Unidos, por influência de um jurista importante, Robert Bork, acabou por ter também um impacto muito grande naquilo que são as práticas do direito da concorrência noutros países e também a desregulação de mercados financeiros nos Estados Unidos, ainda já sobre o presidente Clinton, ou das telecomunicações. E isto levou a uma hiperglobalização, cadeias de valor muito extensas, permitindo que cada componente de um bem de consumo acabasse por ser produzido num local distinto, onde os fatores de produção fossem mais baratos, tudo viabilizado pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação que permitiram gerir fluxos de dados cada vez maiores para operações que passaram a ter escala mundial. E na viragem deste século, quando iniciámos o século, este modelo triunfou absolutamente. Com a queda do Muro de Berlim, a incorporação da Rússia no G7, que passou a designar-se G8, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, tudo isso permitiu à economia mundial viver um período de crescimento sem precedentes. Para termos uma ideia, preços de 2015, o produto mundial passou de 25 trilhões de dólares em 1979 para 85 trilhões em 2019. Portanto, num período de pouco mais de 40 anos, quase se quadriplicou o valor da produção mundial. A percentagem da população mundial vivendo em pobreza extrema caiu de 43% em 1981 para 9% em 2019. Só na China, entre 2000 e 2018, a classe média passou de 3% da população para 50%, 700 milhões de pessoas. No Brasil, na primeira década deste século, dezenas de milhões de pessoas passaram para a classe média. No entanto, este modelo de hiperglobalização e de desregulação foi também acumulando riscos e tensões
que parecem se ter materializado sucessivamente nessa última década. Estamos a pensar na crise financeira global de 2008, em que a desregulação financeira, a livre circulação de capitais, acabou por acumular bolhas e hipervalorização de ativos que implodiram em 2008, primeiro nos Estados Unidos e depois se propagando a todo o mundo. Na pandemia da Covid-19 vimos que as cadeias de valor muito extensas geravam grandes ganhos de eficiência, mas também acumulavam muitos riscos e fragilidades que podiam ser postos em causa, como uma doença no outro lado do mundo, ou coisas tão prosaicas como um navio que encalha no canal de Suez, ou um ataque terrorista ou de piratas que acaba por pôr em causa o acesso da população mundial a componentes críticos e matérias-primas essenciais. Temos outros fatores ainda mais intangíveis que são o resultado desta hiperglobalização. Estou convencido que a guerra na Ucrânia é a consequência também de tensões geopolíticas que a revisão deste modelo de hiperglobalização acabou por gerar. É uma potência militar forte, mas que é uma potência económica em declínio, que tem uma espécie de ressentimento sobre o lugar no mundo que tem agora. Temos a China a querer, o grande beneficiário desta hiperglobalização, a querer afirmar o seu poder no mundo a partir desta matéria. E depois coisas ainda mais sensíveis. Há uma grande tendência para a concentração empresarial. Nos Estados Unidos, grande parte dos setores de atividade têm mais de 70% da cota de mercado em 3 ou 4 empresas. Nas nações mais desenvolvidas houve um acumular muito grande de desigualdades na distribuição da renda, gerando depois grandes conflitos internos e sobressaltos eleitorais. E, finalmente, nos Estados Unidos e na Europa, a sensação de que o domínio tecnológico que tinham no passado já está a ser posto em causa por nações como, por exemplo, a China. E aquilo que queria concluir é que todos estes fenómenos que geram, dentro dos próprios países ocidentais, tensões, estão a levar a questionar alguns dos princípios do modelo económico e, por isso, também da ordem jurídica interna. E darei alguns exemplos. Em 2017, os Estados Unidos impuseram tarifas aduaneiras às importações da China, mas também da União Europeia, com vista a proteger o seu mercado contra aquilo que se sentia ser uma concorrência desleal por parte de outros países. Retiraram-se dos organismos de resolução de litígios da Organização Mundial de Comércio. Puseram em causa ou afastaram-se de alguns tratados importantes, como o tratado o TTIP com a Europa ou a parceria com a Ásia-Pacífico. Reforçaram o controle de aquisições de empresas americanas por parte de empresas estrangeiras, invocando razões de segurança. E na União Europeia também temos visto e assisti bastante à discussão no Conselho Europeu, onde se sentam os representantes dos Estados-membros, a temas como a revisão da política de concorrência para avaliar a existência de auxílios de Estado por parte de países terceiros, a criação do chamado Carbon Border Mechanism Adjustment, que visa tributar aquilo que são bens que são produzidos em indústrias intensivas em carbono, que não cobram o preço de carbono que na Europa se cobra aos promotores europeus. O programa Next Generation EU, em reação à Covid, é de facto a recuperação da ideia de política industrial. Vimos que o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que, por exemplo, era ilegal, face ao direito europeu, haver arbitragem de investimento em tratados entre países da própria União Europeia, considerou ilegal o chamado o chamado Privacy Shield entre Estados Unidos e União Europeia, que era um tratado para facilitar a transferência de dados e o funcionamento de mercados digitais entre a União e os Estados Unidos. Portanto,
isso está a ocorrer. A nível internacional, temos o acordo da OCDE sobre a tributação internacional e a imposição de um nível mínimo de tributação para as grandes empresas. Tudo isto fica-me claro que está em curso, na União Europeia pelo menos, o movimento de recuperação de política industrial para contrariar aquilo que os governos percebem como impactos negativos da hiperglobalização nos seus países e a necessidade de reforçar aquilo que se designa como autonomia estratégica da Europa em várias áreas. Defesa, indústria, energia, estamos hiperdependentes da Rússia em matéria de energia, aprovisionamento de matérias-primas, tecnologia ou ciência. Muitos observadores falam numa tendência de desglobalização, de relocalizar unidades de produção de bens próximo dos locais de consumo ou em países que apresentam menos estabilidade, nearshoring ou friendshoring em vez de offshoring, ou aumentar as redundâncias nas cadeias de abastecimento, just in case em vez de just in time. Todas estas matérias estão na Europa a encontrar o acolhimento em legislação europeia, regulamentos ou diretivas que depois têm que ser transpostos para ordens jurídicas internas. Tratados internacionais, fundadores da ordem jurídica do capitalismo contemporâneo e global, estão também a ser revistos. Julgo que isso vai fazer-se sentir naquilo que são as ordens jurídicas internas dos vários Estados. Não creio que vamos pôr em causa os princípios de liberdade de comércio, de equilíbrio macroeconómico, de distribuição justa da renda, mas estou muito convencido que alguns dos aspectos do cânone do capitalismo ocidental está neste momento a ser revisto para a defesa das próprias sociedades democráticas e capitalistas. Muito obrigado.